Pai, acima de tudo, queremos ouvir Tua voz. Por isso, Espírito Santo, dá-nos ouvidos para ouvir e olhos para ver, um coração inclinado para obedecer. Obrigado, Senhor, pelos Teus anjos que estão aqui a ministrar. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, libera os Teus anjos para ministrar durante a palavra. Peço, Senhor, nessa tarde, nessa noite, sinais para respaldar a palavra do Senhor. E te bendizemos, te adoramos. Declaramos, Senhor, a nossa paixão por Ti. Jesus, nossa dívida para contigo é tão grande, uma dívida de amor. Ninguém fez por nós o que o Senhor fez. Por isso nos dobramos, por isso nos rendemos. Por isso adoramos. Vem, Espírito Santo, nos guiar nessa tarde. Jesus disse que o Senhor seria o nosso professor. Seja nessa tarde o nosso professor. Ensina-nos as coisas que Jesus falava para os seus discípulos. Nós te pedimos em nome dele. Amém. É com muito temor que eu liguei para o Géser. Nós tínhamos conversado algumas semanas atrás, quando ele estava em Londrina, e tínhamos cogitado a ideia da minha vinda, mas em Londrina, aqueles que têm ligado no nosso site, sabem que nós estamos fazendo lá também uma conferência chamada Companhia de João Batista, e nós tínhamos uma direção para isso, mas abriu no sábado à tarde, a gente não tinha uma atividade lá, e senti de ligar. Aí, quando encaixou tudo isso, eu fiquei com muito temor. Porque eu não estou querendo estar aqui hoje, desejando falar por mim. Eu quero compartilhar algumas coisas que realmente sinto uma direção para o corpo de Cristo em nossos dias. Eu pude estar ontem. Quantos estiveram ontem à noite? A palavra do Rony, aquela lista de coisas que Deus falou na hora, eu não creio em nada daquilo, né? Quem me acompanha ao longo desses anos, Jéssica ficou do meu lado, só fazia assim. Há anos que ele sabe que eu creio nisso, que eu estou até pregando. Eu creio, irmãos. Eu creio que cidades inteiras, a nossa nação inteira, vai se render aos pés de Jesus. Eu creio em primeiro lugar porque o Senhor tem falado e tem dado sinais. Mas em segundo lugar eu creio porque esse padrão está na palavra. Nínive, uma cidade pagã, se rendeu aos pés do Senhor, depois de 40 dias de uma pregação de um profeta contrariado. Eu acho que o Jonas deve ter pregado assim: daqui 40 dias todos vocês vão morrer. Só 35 dias, só 35. Alegre, contrariado, ele não queria ir lá pregar porque ele sabia que tinha a possibilidade desse povo se arrepender, e ele queria que todos morressem.
Mas depois de 40 dias, o governante chamou o povo, até os animais domesticados, a um jejum de 3 dias e se renderam ao Senhor. Uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Não conversei com Géser para saber se ele ia liberar eu falar o que eu vou falar agora, mas eu vou falar mesmo assim porque ele gosta de fazer isso com os outros. Um dia estávamos aqui em São Paulo e estávamos no carro, não me lembro indo para onde, mas ele olhou para mim e perguntou: você realmente crê que uma cidade que nem São Paulo vai se render aos pés de Jesus? Eu sei que ele não duvida que seja possível, mas eu lembro que eu olhei e eu falei: olha, não somente creio, e falei dessa de Nínive, que Deus tinha falado comigo por causa do testemunho da palavra. O livro de Jonas é o nosso testemunho. Deus pode se converter em uma cidade enorme que nem São Paulo. Nínive foi a maior cidade dos seus dias, na face da terra, mais de 1 milhão de habitantes. Eu estou dizendo isso porque eu quero dizer para o paulista: não pensa que seja impossível. E agora eu sei porque eu vim aqui falar isso. Não deixe a incredulidade achar lugar no teu coração. Vai ser milagre mesmo. Vai ser sobrenatural. E vai ser um testemunho para o mundo todo. Eu creio que nós estamos... Eu vou compartilhar mais sobre isso à noite. Mas eu creio que nós estamos num momento... Nós podemos ser a geração que recebe Jesus. Eu não sei o que você acha das coisas apocalípticas. Eu pessoalmente não tenho uma crença muito convencional sobre isso. Eu só sei que a palavra afirma que vai haver uma geração viva da igreja quando as trombetas tocarem. E eu quero ser essa geração. Deus tem colocado no meu coração o desejo de pisar no freio e gritar: Deus, eu não quero ir para o céu. Eu quero que o céu venha para a terra. Eu quero ver o cumprimento daquilo que Jesus ensina quando Ele ensina à igreja: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso significa que se nós somos essa geração, nós temos uma responsabilidade ainda maior de preparar o caminho do Senhor. E as coisas que eu vou compartilhar agora à tarde e à noite, eu não acho que são coisas, vamos dizer, novidades. Mas eu acho que na vida de muitas pessoas, as coisas que eu falar vão encaixar naquilo que vocês sentem. E pode até dar palavras para você em relação a algo que você sente no Espírito. Meu desejo é que o Senhor nos norteie, a fim de estarmos preparando o caminho do Senhor. Não caminhos do Senhor, o caminho do Senhor. Nós temos ouvido há muitos anos, eu estou falando nós como igreja brasileira, que o Senhor vai fazer algo na nossa nação sem igual.
maior nação católica do mundo, renunciando Roma. Eu creio nisso porque, como alguém que foi criado na Igreja Católica, eu tenho um desejo muito grande de ver a minha família salva. E uns 3 anos atrás o Senhor visitou 2 vezes. Uma vez de madrugada, onde eu comecei simplesmente a presença de Deus, umas 4 e pouco da manhã, começou a se manifestar sobre mim. Eu comecei a rolar na cama para lá e para cá e gemer. E a única coisa que me vinha à cabeça é: venha, Senhor, o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. E eu gemia: venha o teu reino, venha o teu reino. E o Senhor começou a falar: eu estou para fazer algo na Igreja Católica Brasileira que vai deixar os evangélicos de queixo caído e com dor de cotovelo. Se você não entendeu, eu não estou aqui para defender a bandeira evangélica. A bandeira nossa é do reino. E tem muitas igrejas cristãs, desde a católica até muitas evangélicas, desviadas. Estamos aqui para defender a bandeira do reino. Mas quando o Senhor falou isso, eu fiquei gemendo. Não fosse a manifestação sobrenatural naquela hora, eu acho que eu não teria simplesmente aceitado essas palavras. Mas eu afirmo, Deus está para fazer algo extraordinário na Igreja Católica. Mais ou menos 1 mês depois, eu estava dirigindo adoração num grupo de pastores em Londrina. E meio adoração eu comecei a rir. E eu ria, e ria, e ria. E continuei a tocar e eu ria. E dobrava assim. É loucura. Mas aí, enquanto eu ria, de repente eu comecei a ter uma visão. Eu via um grupo de padres. Eles estavam dentro de uma igreja católica. Alguns de batina e outros de roupa social. Eles estavam numa rodinha assim, conversando um com o outro. E eles olhavam para trás e apontavam para as imagens. Meu Deus, o que é isso? E de repente é como se eu pudesse escutar o que eles estavam falando. Mais ou menos assim: olha, quando nós falamos para tirar essas imagens daqui, aí eu percebi, peraí, eles já sabem. Que eles falaram, quando nós falarmos, eles já sabem. Eles já sabem. E se o Senhor, aí que entrou umas coisas que meio dedução, tá? Mas se o Senhor não faz nada sem primeiro revelar os seus segredos aos seus profetas, e se de fato eu sou profeta, então Deus revelou algo que já está para acontecer. Eles estavam dizendo, quando falarmos para tirar as imagens, o nosso povo vai para as suas casas, e eles vão tirar as imagens também das suas casas. E isso foi tremendo, porque a partir daí eu vi
pilhas e pilhas e montes de imagens, de praça em praça, de cidade em cidade, enormes. E um que eu chamo Zé Católico, chegou com uma imagem assim, olhou e disse: tu não és santo coisa nenhuma. Tá! E jogou, espatifou. Aí eu vi os padres, eles, mas aí, sabe de uma coisa? Aí nós vamos ter que ir na prefeitura e falar com o prefeito, porque nós é que pedimos para as imagens nas praças serem colocadas. E nós vamos ter que retirar. Nós vamos ter que pedir para eles retirarem. Aí eu falei: meu Deus, se isso acontecer. Aí que veio. Eu vim. Eu sei que foi um jornal internacional, porque estava em inglês. Brazil throws away its images. Brasil joga fora suas imagens. Isso noticiado fora. Aí eu falei: meu Deus do céu. Aí o Espírito Santo veio para mim. Porque em tudo isso começou, lembro quando eu estava tocando, começou o Espírito Santo dizendo: pede fé, Mike, pede mais fé. Aí o Senhor, dá-nos mais fé, dá-nos mais fé, dá-nos mais fé. Aí ele falou: pede fé para os padres. E pedi: Senhor, dá fé para os padres, dá fé para os padres. Aí começou a visão. Terminou, o Espírito Santo falou: e aí? Em quanto tempo que você acha que o Brasil iria se converter se eu fizesse uma coisa dessa? Aí eu respondi: Senhor, é em 2 tempos. É vapt-vupt. E o Espírito Santo falou comigo: por que você não crê nisso? Agora, eu já tive algumas experiências em que Deus teve que me convencer e me mostrar, quando Ele fazia uma pergunta para mim desse tipo: por que você não crê? Que eu já, nessa hora, eu não retruquei. Eu não disse: mas Senhor, eu creio. Porque quando Ele fala: por que você não crê? É porque você não crê. Aí eu parei, falei: Senhor, como é que eu não creio? Ele disse: por que você nunca pediu tal coisa de mim? O fato de eu nunca pedir tal coisa mostra que eu não creio. Isso foi fundo. Amados, o que Deus vai fazer em nossa nação precisa sair das nossas bocas com fé, primeiro. Já há alguns anos compartilho que eu creio que essa nação é uma nação profética, uma nação de profetas que irão pela terra, preparando o caminho do Senhor. Há alguém além de mim que está com seu interior borbulhando e pegando fogo? Eu estou fazendo uma pergunta séria. Aqui dentro de mim está... é como se tivesse um forninho aqui dentro. Só eu? Deus está querendo botar lenha no teu fogo. O que olhos não viram,
ouvidos não ouviram, nem penetrou no coração humano. É isso que Deus tem preparado para o Brasil que ama o Senhor. Hoje eu quero compartilhar uma palavra em cima disso que Deus flagrou na minha vida. Por que que você não crê? Por que que você não ora? Muitos anos atrás, por causa da minha formação na igreja católica, que foi uma formação séria, eu fui uma pessoa bem envolvida, fui coroinha, mas ao me converter a Jesus, eu li em Mateus 6 a respeito de oração, e uma das coisas que a gente fazia na igreja era as rezas, repetir. Eu não sei quantas vezes eu repeti as orações lá, as rezas lá, mas todas, para você entender, todo sábado eu ia no confessionário porque eu queria confessar os meus pecados, porque eu queria no meu coração ter uma comunhão com Deus. Por estranho que pareça talvez para os outros, eu creio que Deus estava olhando o meu coração. Eu era temente a Deus, muito temente. Tem muitas coisas na minha vida que eu não fazia porque eu sabia que Deus estava me vendo. Mas por causa da palavra de não fazer oração com vãs repetições, eu tinha tomado uma decisão na minha vida. Eu não vou repetir nenhuma oração de novo. Eu vou orar do meu coração quando eu for orar. Só tinha um problema. Tinha uma oração que Jesus ensinou logo em seguida, quando ele disse que você não deve orar como os fariseus, vãs repetições, ou como os gentios. Aí ele ensinou o Pai Nosso. O que eu quero compartilhar essa tarde é uma revelação do Pai Nosso que estica a nossa fé, que leva a gente até os limites da nossa fé. Uma revelação do Pai Nosso que eu espero que hoje vai desafiar a sua vida de intercessão, porque a mim realmente me colocou em xeque com o Espírito Santo quando ele falou comigo. Abra sua Bíblia em Lucas 11. Enquanto você está abrindo, eu quero saber se tem pessoas que querem preparar o caminho do Senhor. É interessante, não sei se você já fez essa ligação, mas no momento, nós sabemos que João Batista tinha recebido o manto de Elias, e dentro desse manto estava a unção para preparar o caminho do Senhor. Ele passou isso para os seus discípulos. Eu quero ressaltar isso, que João Batista tinha um grupo que andava em Israel junto com ele, ele tinha discípulos. Ele preparava o caminho do Senhor, era algo muito especial, ele estava cumprindo uma profecia tão importante, que Jesus mesmo disse, quando ele foi perguntado, que João Batista era o Elias prometido. Mas é muito interessante, em Lucas 10, esse momento em Lucas 10, depois disso o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2. Esse momento é após o momento em que Herodes manda matar João Batista. Eu estou dizendo isso porque eu quero colocar algo para você que eu acho muito possível. Se você
estivesse você seguindo João Batista, e chegou o momento em que ele foi preso, você estava preparando o caminho do Senhor na unção de Elias, pregando: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, e as pessoas vinham para o lugar onde você estava, e você estava ministrando o batismo do arrependimento pela purificação de pecados. E o seu mestre, João Batista, é decapitado. Aonde você vai? O que você vai fazer agora? Observa o que Lucas 10, versículo 1 diz: depois disto o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. O que esses 70 mais os 12 de Jesus estavam fazendo? Preparando o caminho do Senhor. Eu creio que é muito possível que os discípulos de João Batista devem ter feito alguma assembleia, talvez uma reuniãozinha entre si. Pessoal, o que a gente vai fazer agora? E devem ter falado: olha, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João falou a respeito dele, vamos lá. E eu creio que eles se encontravam entre esses 70. Era natural para eles preparar o caminho do Senhor. Mas eu queria que você observasse o que eu creio que é um princípio agora espiritual. Porque com isso Jesus está trazendo o manto e deixando o manto que caiu de João Batista sobre seus discípulos. Nós estamos aqui como igreja para preparar o caminho do Senhor. Existe uma dimensão em que nós como igreja carregamos o manto profético de Elias para preparar o caminho do Senhor. E dentro disso, na agenda de Jesus, nós sabemos que ele passou: pregai, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Tem gente aqui que quer fazer isso? Veja Lucas 11. Eles foram enviados, chegaram com um relatório tremendo. Aí Lucas 11. E lembra, em Lucas nós temos um evangelho que é pesquisado, e de uma certa forma tem uma ordem cronológica. Lucas está se atentando para tempos, não apenas, por exemplo, o evangelho de João, nós não sabemos se é bem cronológico, mas em Lucas ele se atenta para a ordem das coisas. Então, depois que eles foram ministrar, agora Lucas 11, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Há alguém aqui que ministra na mesma unção, nível de unção de Jesus aqui? Há alguém? Todas as pessoas com quem você ora são curadas. Você já ressuscitou vários mortos, purificou vários leprosos. Todo demônio saiu com uma palavra. Há alguém que ministra dessa? Ainda bem que eu estou entre pessoas iguais a mim.
porque nessa hora os discípulos tinham tido uma experiência. Só que eles estavam observando algo na vida de Jesus. Eles, espera aí, a gente está aqui depois de ministrar essa multidão e Jesus está ali orando. E ele ora, e ele ora, e ele ora. Eu creio que na rodinha dos discípulos de Jesus, agora deve ter indicado por Lucas 10, deve ter nessa rodinha umas 80, 82, 84 pessoas por aí. E eles estão conversando entre si. O que Jesus está orando ali? Gente, o que ele está fazendo? E nós sabemos pelo Evangelho de João, que assim que Jesus entrou em cena, João olhou e disse: eis o Cordeiro de Deus. E um dos discípulos de João, chamado André, e mais outro cujo nome nós não sabemos, passaram a seguir Jesus. Entre esses discípulos, mesmo que não sejam os outros, depois da morte de João Batista, tem no mínimo 2 discípulos de João Batista. E é mostrado aqui, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Por que isso é importante? Imagina comigo, você sai da sua casa, do conforto da sua sala, para ir no deserto, ouvir um cara barbudo, vestido de peles de camelo, pregar uma mensagem só. Todas as vezes que você foi ver esse homem pregar, ele só pregava: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Vem confessar os seus pecados e receber o batismo pelo arrependimento dos pecados. E ele só pregava isso. Os estudiosos dizem que no mínimo 18 meses antes de Jesus entrar em cena, ele e seus discípulos estavam percorrendo Israel, pregando essa única mensagem. Não tinha outra mensagem. Mas a palavra diz que antes das multidões irem ter com Jesus, foram ter com João Batista. Eu quero ressaltar isso em relação à palavra que nós ouvimos do Rony ontem, que vai cair sobre essa nação um mover de arrependimento sem igual. Eu quero reparar nas Escrituras algo que muitas vezes nós passamos por cima. Antes de ter um mover de cura, de libertação, de milagres, de sinais na vida e no ministério de Jesus, durante 18 meses, ouvia-se uma voz que clamava do deserto: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O cara não tinha outra mensagem, não tinha outra faixa para mudar. Só essa mensagem, 18 meses. E aí depois veio um mover de cura e libertação e sinais e milagres que nunca tinha sido visto na terra, no ministério de Jesus. O que é que levava essas pessoas a saírem das suas casas, do conforto das suas salas, para ouvir esse louco barbudo que comia gafanhoto e mel? Dá licença, gente. O que fazia essas pessoas saírem para ouvir lá no deserto essa mensagem? Os discípulos de João Batista estavam vendo Jesus ali e eles estavam lembrando: peraí, pessoal, é o seguinte, quando a gente andava com João Batista, ele ensinou a gente a orar. E nós sabemos que a oração que ele nos ensinou foi a chave do sucesso do ministério. Eu não sei como explicar biblicamente o que eu vou afirmar para você, mas eu sei de uma coisa que João Batista ensinou aos seus discípulos a orarem. Há anos eu oro isso sobre a nossa nação.
Inclusive desde o momento em 1996, quando o Senhor me levou para Brasília e fiz um ato profético no alto de Brasília, apontando um shofar para o norte, sul, leste e oeste, tocando 4 vezes e clamando a Deus: Senhor, derrama uma unção de arrependimento sobre esta nação. Zacarias 12:10 fala sobre o espírito de graça e súplicas, e que o efeito desse mover, desse toque do Espírito Santo, é que olharão aquele a quem traspassaram, e chorarão e pranteá-lo-ão. Ou seja, João ensinou aos seus discípulos a orarem pelas cidades que eles visitavam: Senhor, derrama sobre essa cidade o espírito de graça e súplicas, conforme a sua promessa. Porque em Zacarias 12:10 é uma promessa do Senhor, é uma profecia: derramarei o espírito de graça e súplicas. Ele estava preparando o caminho do Senhor com essa oração, porque ele sabia que Jesus iria para a cruz. Mas até antes de ir para a cruz, as pessoas, por causa do mover do Espírito Santo nas suas vidas, estavam olhando Jesus, já reconhecendo que ele era o Cordeiro de Deus. E João Batista foi o primeiro. A mulher que veio com óleo para ungir os pés de Jesus, também preparando ele para a sua morte, estava vendo ele como aquele que iria morrer pelos nossos pecados. Olharão aquele a quem traspassaram, até de antemão, e chorá-lo-ão, pranteá-lo-ão. Quantas vezes você já, tem gente aqui que já tentou convencer alguém dos seus pecados e não deu certo? Poucas pessoas, poxa. Pode contar com todo esse povo aqui, viu? Tá tudo pronto. Tem gente aqui que já tentou convencer alguém e você, ai meu Deus do céu, foi em vão? Quando eu percebo hoje, eu já fiz isso muito, mas hoje, quando eu percebo que a pessoa não está para ouvir, eu paro, não tento mais convencer, eu oro: Senhor, derrama o espírito de graça e súplica sobre essa pessoa. Porque precisa haver uma ação do Espírito Santo. É uma ação que eu não consigo fazer, não há capacidade em mim para fazer. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você, baseado em princípios que nós sabemos de intercessão. Tem intercessor aqui? Tem? Vamos fazer. Alguns estão lembrando dos nossos seminários. Tem sacerdote aqui? Cadê os sacerdotes? Tem uns 75% que não sabe. E tem intercessor. Cadê os intercessores? E os adoradores? Todo mundo tirou 0. Só compartilhando, a palavra diz que todos nós somos sacerdotes. 1 Pedro 2, tá? E Jesus, quando ele chamou os discípulos, ele passou 3 anos de escola para eles, antes de deixar eles expulsarem demônios, curarem os enfermos e pregar a mensagem do arrependimento, né? Quando que Jesus liberou a autoridade sobre os seus discípulos para pregar, para curar, para expulsar demônios? Logo de cara. E quem está falando isso é ex-diretor de seminário. Posso falar. Dentro de nós, não, eu tenho que preparar esse povo 2 anos. Não. Os discípulos de Jesus aprenderam a caminho, juntinho com ele. Quer ensinar? Põe junto quando você vai orar. Multiplica. Eu não estou dizendo que a gente não deve ensinar, mas a nossa ideia do ensino em sala de aula não basta. Põe do teu lado. Multiplica os discípulos de Jesus do teu lado. Os discípulos de João Batista sabiam. O segredo do ministério foi que nós ficamos orando.
Senhor, derrama o espírito de graça e súplica sobre essa cidade. E quando chegou o momento de pregar, arrependei-vos, o Espírito Santo já tinha feito uma obra. E o povo estava pronto. Quero te convidar a fazer isso. Porque dentro dos princípios de intercessão que nós sabemos, o primeiro é, por alguma razão e mistério, é com Deus isso aí, mas Ele escolheu o ser humano para ter domínio na terra. Quer brigar com isso, briga com Deus, não briga comigo. Mas Ele liberou, Ele deixou o domínio na terra por conta da gente. E em relação à intercessão e à vinda do reino de Deus, significa que se a gente não interceder, não vai acontecer. Diante disso eu pergunto, por que o teu colega não sente nenhum remorso pelos seus pecados? E o Senhor falou comigo, é porque ele é pagão? É porque ele é ruim? Ou é porque você não orou por ele pedindo a obra do Espírito Santo? O Espírito de graça e súplica sobre ele. Nós estamos aqui para cooperar com o Espírito Santo. A obra não é nossa, amados. E podemos contar com o maior Espírito que há no universo. O mesmo que operava em e através de Jesus. É o que está em nós. Esses discípulos que estavam conversando ali na rodinha, vendo Jesus, eles estavam dizendo, João nos ensinou. Mas eu quero que você observe algo. Porque os discípulos de João Batista tinham uma agenda só, uma coisinha na agenda: pregar a mensagem do arrependimento. Eles não estavam curando, eles não estavam expulsando demônios, eles não estavam ressuscitando os mortos, não estavam purificando os leprosos. Mas os discípulos de Jesus tinham ouvido já 2 vezes as ordens de Jesus. A primeira vez quando ele chamou os 12, e a segunda vez quando ele chamou os outros 70, ele deu as mesmas ordens. A sua agenda vai além da pregação de arrependimento. O seu ministério vai muito além. Ele começa pregando o arrependimento, depois ele passa para. Isso significa que discípulos de Jesus são caracterizados por essa agenda. E eles estavam preocupados porque eles sabiam que Jesus vai cobrar a gente. Entenda o que está acontecendo aqui, porque os discípulos de Jesus sabem, começa com arrependimento, mas Ele quer que a gente cure, Ele quer que a gente expulse os demônios, Ele quer que a gente ressuscite os mortos, Ele quer que a gente purifique os leprosos. Escuta, gente, o que João Batista nos ensinou foi fabuloso e funcionou. Eu acho que Jesus deve estar orando alguma coisa ali que tem algo a ver. Ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Significa que os discípulos de Jesus estavam preocupados com a agenda que Jesus tinha passado para eles. Nós entendemos que a oração que João ensinou era o segredo do ministério. Mas, Senhor, ensina-nos o que o Senhor está orando, porque nós queremos fazer as mesmas coisas, mas não sabemos orar. Quando eu percebi isso, mudou completamente a minha visão e o meu entendimento da oração que nós chamamos do Pai Nosso. O Pai Nosso não foi ensinado por Jesus para ser uma oraçãozinha bonitinha que as crianças da escola dominical, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja. Esse não foi o propósito de Jesus ensinar essa oração. Que bom, você sabe citar o Pai Nosso. Não. A razão pela qual Jesus ensinou é que Ele deixou os discípulos chegarem a um momento de desespero. Eles sabiam,
peraí, o que Jesus está pedindo de nós precisa de algo mais. E eles viam Jesus orando e ligaram, o que ele está orando lá faz a base para o seu ministério, que ele está pedindo para a gente fazer a mesma coisa. É por isso que eu pergunto, tem gente aqui que quer pregar arrependimento? E curar os enfermos? Ressuscitar mortos? A oração do Pai Nosso é ensinado por Jesus a fim de preparar o ambiente espiritual, as regiões celestiais, para fazermos as mesmas obras que Jesus fazia. É como se Jesus estivesse dizendo, pessoal, você quer mesmo fazer as coisas que eu tenho pedido? Agora vai para Mateus 6. Porque ali ele diz, portanto, vós orareis assim. Você quer fazer as mesmas coisas que eu faço? Então vocês vão orar assim. Vocês vão fazer a mesma oração que eu faço. Eu quero que você repare isso. Jesus está ensinando uma oração que ele mesmo está fazendo. Isso precisa fazer parte do nosso entendimento. Porque se nós queremos preparar o caminho do Senhor, fazendo as mesmas obras de Jesus, então precisamos fazer a mesma oração que Jesus fazia aqui. Vamos observar algumas coisas dentro dessa oração, e você conhece muito bem, nem precisa da palavra. Começa dizendo, Pai Nosso. Nosso ressalta para nós que se você não está em Jesus, você não tem como beneficiar-se dessa oração. Pai, aí que eu quero, uau. Jesus não disse, ó Deus, soberano Criador, Jeová Nissi, Rafa, Shalom. Ele não usou esse momento para mostrar o seu conhecimento teológico. Porque a Deus, ninguém se impressiona com a sua oração, a não ser o desesperado. Ele não disse, Pai, Senhor, Deus, quem está falando é o apóstolo da fé, conforme o que vai ser escrito ainda em Hebreus. Quem está falando é o pastor. Quem está falando é o evangelista. Quem está falando é o profeta. Como nós precisamos simplificar a vida do reino de Deus. Ele chegou na condição de filho e gritou, Pai, Pai. Simplificou tudo. E nós podemos até observar na vida de Jesus essa questão tão simples. Todas as vezes. Em nenhuma vez nos evangelhos, alguém chegou com uma declaração da fé para dizer, Tu és o apóstolo, Tu és o evangelista, Tu és. Todas as declarações de fé disseram, Tu és o Cristo, Filho de Deus. Parece que Jesus, acima de tudo, queria ser visto como filho. E Ele nos ensina. Muitas vezes quando eu ensino sobre isso, eu puxo uma cadeira, sento, chamo uma criança, ponho no meu colo.
Porque é nessa condição que Jesus ensina que nós devemos chegar. Não em cima de pedigree, muito menos em cima de título, muito menos em cima de anos galgados, posições alcançadas. Pai. Pai. Será que nós não precisamos nos humilhar e assumir a condição de filho? Pai nosso, que estás nos céus. Eu sei que existe uma dimensão onde nós podemos pensar que Ele está especificando Pai Celestial. Mas eu creio que essa declaração vai além disso. Pai nosso, que estás nos céus, de céus, não céu. Ele não está dizendo, Pai é que mora no céu. Ele está fazendo uma declaração profética aqui. Porque ele sabe que o mundo jaz no maligno, e ele sabe que ele foi enviado como ovelha no meio de lobos, e os seus discípulos também serão enviados da mesma forma. Ele sabe que ele está no meio do império das trevas. Ele declara, Pai, que estás nos céus, que estás nas regiões celestiais, nos lugares onde ele pisava. Sabe o que eu vejo? Todo lugar que ele ia, vai lá no deserto, Pai, tu estás aqui. Sabe por quê? Tem um monte de gente que vão para lugares diferentes, aí chega lá e fala, cadê Deus? E verdadeiramente nós podemos ir para muitos lugares no nosso dia a dia e perguntar, Deus não está aqui não, só tem opressão, o negócio está pesado. Jesus tinha uma visão bem diferente. Ele está ali para penetrar as trevas. É a primeira coisa que ele fala, Pai, tu estás aqui. Pai nosso que estás nos céus. Pai, tu estás aqui. Ele anuncia a presença manifesta do Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Muitas vezes nós pensamos e deduzimos que isso significa, Senhor, eu quero santificar o teu nome na minha vida. Eu não estou dizendo que a gente não devia fazer isso, mas eu não creio que é isso que está acontecendo. Eu creio que nós temos um exemplo bíblico nas Escrituras, no exemplo de Elias, onde o nome do Senhor foi santificado. Em Israel, durante a sua história, teve um momento que Jezabel entrou, e por causa de Jezabel, entrou toda a renca de profetas de Baal, e foi estabelecido e levantado toda uma estrutura a Baal em Israel. O nome de Baal tinha sido exaltado, mas para santificar esse nome, Jesus, Jeová, Deus levantou um profeta chamado Elias. E ele foi e desafiou. Ele disse, escuta aqui, se Baal é Deus, vamos saber, mas se Jeová é Deus, vamos saber. Vamos fazer o seguinte, eu desafio, vamos lá no Monte Carmelo, e vocês vão invocar, eu vou invocar, vocês vão invocar Baal, eu vou invocar Jeová. Aquele que responde com fogo, esse é Deus. E vamos seguir quem responde com fogo. Topa? Toparam. Por que toparam? Os profetas de Baal toparam porque eles sabiam que todas as vezes que eles tinham invocado Baal, havia uma manifestação sobrenatural. Por que o pai de santo no terreiro invoca? Se você for lá desafiar, é capaz dele invocar. Porque ele está pensando todas as vezes que eu invoco e vem. Porque você pode imaginar um centro onde o médium
invoca e não baixa o negócio? O que vai acontecer? Vai fechar. Satanás tem que manifestar todas as vezes que ele é invocado, para manter o engano. Os profetas de Baal eram a nata dos médiuns. Eles sabiam que todas as vezes que eles tinham invocado, veio, fichinha. Você vai ficar envergonhado, Elias. Vamos lá. Aí todo mundo foi lá. Não, você sabe a história. Foram invocar, começaram a mancar em volta, não dava isso também, aí pegaram, começaram a se cortar, tirando sangue, e Elias do lado, ô gente, cadê Baal? Viajou? Literalmente no hebraico, ele faz a pergunta, será que ele foi no banheiro? Zombando. O que estava acontecendo ali? Nas regiões celestiais, você consegue abrir a cortina para ver o que está acontecendo? Porque lá nas regiões celestiais, eu creio que Baal queria manifestar. Era a hora dele. Iria ganhar a nação inteira diante do desafio. Mas conforme Salmos 2, que diz, sacudamos de nós as suas algemas, eles estavam lá. Eles invocavam, e eles só... E o nome de Jeová, naquele dia, foi santificado. Por que Jesus ensina a nós a orarmos? Santificado seja o teu nome. Pergunto para você. O nome de Jesus é santificado na nossa nação? Não. Não está hoje. A existência de imagens, de ídolos, de estátuas, tantos bustos e nomes de homens também, mostra que o nome de Jesus não é santificado, não é exaltado acima de todos os nomes. Por que Jesus ensina a orar, santificado seja o teu nome? Eu não vou entrar na questão gramatical, mas deixa eu só comentar o que significa aqui. Jesus está pedindo para o Pai fazer algo que Ele não pode fazer. Santificado seja o teu nome. Qual é o nome que foi dado para todos serem salvos? Jesus. Santificado seja o teu nome. Como que as pessoas vão saber que o nome de Jesus está acima de todo nome? Quando os enfermos são curados em nome de Jesus. E não mais no espiritismo. Quando os mortos são ressuscitados em nome de Jesus. Quando os aidéticos são curados em nome de Jesus. Quando o pecador cai no meio da rua, confessando os seus pecados, diante da manifestação da santidade de Deus. E ele clama, Jesus me perdoa. Quando nós orarmos,
Assim como Jesus ensinou, santificado seja o teu nome, estamos pedindo a Deus: Deus, Pai, faça algo que eu não posso fazer. Eu quero que o nome de Jesus seja exaltado e elevado, mas eu não posso. Eu só posso orar pelos enfermos, orar para ressuscitar o morto, mas Ele é que faz, Ele é que cura, Ele que ressuscita, Ele que convence o pecador. Mas Jesus ensinou que para Ele fazer as coisas que Ele fazia, Ele pedia ao Pai: santificado seja o teu nome. O que acontece nas regiões celestiais diante disso? Eu só vejo o desafio de Elias. Alguém aqui tem um parente que invoca algum nome estranho que não seja o nome de Jesus? Quero ver. Eu quero fazer uma aplicação dessa oração aqui, para você entender como isso está ligado ao ministério de Jesus. Imagina você entrando na casa desse parente, e eu estou imaginando os vós, em cuja casa você vai encontrar no canto da sala uma imagem. Você vai lá no quarto da vovó, e ali no criado mudo dela tem outras imagens, e talvez até oferendas, e com certeza algumas promessas escritas, e coisas que vieram do passado, onde ela foi cumprir promessa. Eu estou imaginando a casa de uma família japonesa, onde tem o Butsudan, e nesse lugar você observa várias oferendas. E com essa oração você entra nesses lares, convidado, e você ora: Pai, Tu estás aqui. Eu profetizo a manifestação da Tua presença aqui, Pai. Agora você é agente de mudança. Aí você vai frente àquele altar, e você fala: santificado seja o teu nome aqui, Senhor. Porque à medida que você vai orando isso, algo vai acontecer. Na vida da tua avó, ela vai fazer invocação, 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 e ela vai ficar decepcionada. Pela tua oração, os tribufu que estão lá para atender a ela, vão ficar assim. E a avó vai ficar... Por que a avó continua atrás desses tribufu? Que ela não sabe que é tribufu. Por causa da manifestação sobrenatural. E eis a minha pergunta: por que a avó, tua tia, teu tio, tua mãe, teu pai, por que eles continuam naquele engano? Pensa agora nos princípios de intercessão. Primeiro princípio: se eu orar, Deus vai responder. Se eu não orar, Deus não vai intervir. Por que a avó continua no engano? Aí eu quero fazer uma pergunta que vai flagrar a gente. Nos últimos 15 dias, quem fez essa oração assim, com fé? Levanta a tua mão assim.
por favor, eu sou profeta, vocês têm que me engolir. Olha ao nosso redor. Me perdoem, amados, se isso te ofende. Eu não estou querendo ofender, mas precisamos reparar algo. A avó, o vô, o pai, a mãe continuam no seu engano, porque a gente não intercede. Você acha que Jesus iria ensinar uma oração que o Pai não vai atender? Teve alguma vez que Jesus falou com alguém onde esse alguém não foi convencido do seu pecado? Até os próprios fariseus. Lembra a vez que trouxeram aquela mulher flagrada em adultério? Um por um, com o rabinho entre as pernas, eles foram embora. Flagrado na condição dos seus próprios corações, reconhecendo que o pecado estava neles. Jesus preparava tudo o que ele ia fazer com essa oração. Aí que a próxima frase: venha o teu reino. Por que Jesus ensinou a orarmos, venha o teu reino? É simples. Porque o reino não está. Ele pregava, está próximo. E aí ensinou os seus discípulos a orarem, venha o teu reino. Eu preciso declarar algo aqui. Eu quero que o Senhor acrescente fé aos nossos corações nessa cidade tão grande. Porque a implantação do reino de Deus na terra vai ser sobrenatural. Não vai ser por meios naturais. Deu na cabeça e vamos acertar as coisas. Não. Não foi assim na tua vida? O reino de Deus não se implantou na tua vida porque você resolveu fazer as coisas certas. Foi sobrenatural. O Espírito Santo te convenceu do seu pecado. Você se arrependeu do seu pecado. Você foi curado de enfermidades decorrentes dos seus pecados, os pecados da sua família, os pecados da sua nação, da sua cidade. Você foi liberto de demônios porque você se arrependeu diante do Senhor, e no poder que há no nome de Jesus, Ele quebrou as alianças e os pactos, e no poder que há no nome de Jesus, eles foram expulsos da sua vida. Foi sobrenatural. O reino de Deus será instalado nas nossas cidades e na nossa nação de uma forma sobrenatural. Nós não sabemos como será, mas Jesus ensinou a orar, venha o teu reino, porque na base dos princípios de intercessão, se nós orarmos, virá. E se não orarmos? Todos que não fizeram essa oração nos últimos 15 dias com fé, fiquem em pé. Ou seja, se você levantou a sua mão agora há pouco, fica sentado. Sabe por que é que eu estou fazendo isso? Eu estou sendo igual um médico que diz que tem uma enfermidade, pega o raio-x e mostra na chapa. O reino não vem porque nós não pedimos. E eu só estou passando o que Deus me pegou um dia e fez assim, ó. Grande missionário você, grande ministro você, profeta.
Você está observando quantos é a oração mais estratégica na pasta de Jesus? Quando pediram, Senhor, ensina-nos a orar, o que o Senhor está orando? Essa é a oração que Ele ensinou. Nós temos pastas e pastas e pastas e pastas de orações, todas válidas. Mas quando se fala em preparar o caminho do Senhor, para que o seu reino seja implantado, essa tem que ser a nossa arma número 1. Vamos sentar. Obrigado pela cooperação. Eu sei que é difícil, mas é necessário ver. Amados, deixa eu fazer um outro comentário. Se é assim entre aqueles que creem em batalha espiritual, em conquista da cidade, em conquista da nação, ou mudando o termo como eu gosto, reino de Deus para a sua cidade, reino de Deus para a sua nação. Se entre nós que cremos nisso, 90 e tantos % não estão fazendo essa oração, e no resto da igreja? E se entre nós que entendemos sobre intercessão e os princípios de intercessão, não está saindo essa oração das nossas bocas, como é que nós vamos esperar que o reino venha? Faça-se a tua vontade, ou seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por que que Jesus ensina a fazermos essa oração? Porque todos os dias, todas as horas, em muitas situações, a vontade de Deus não é feita. No império das trevas, a vontade de Deus não é feita. E a implicação dentro dos princípios de oração e intercessão é: Jesus sabe que para a vontade do Pai ser feita aqui na terra, tem que pedir. Sabe que isso significa de uma forma muito, muito, muito simples? Quantos têm uma decisão a tomar? Você quer saber sobre alguma coisa na tua vida, se é ou não é a vontade de Deus? Simples. Cubra essa situação com uma oração simples de um filho. Pai, quero fazer tua vontade, seja feita tua vontade. Jesus está ensinando com isso que o Filho de Deus, o verdadeiro Filho, tem algum Filho de Deus aqui? O verdadeiro Filho de Deus pode confiar no Pai. Eu ouço pessoas todos os dias, pensam que eu sou pai de santo, pensam que eu sou bola de cristal, porque eu sou profeta. Para com isso. O que eu mais digo para as pessoas é: ora você é filho. A sua oração tem muito mais poder diante de Deus do que a minha por você. Você é filho, se você entrar diante do Pai como tal. Pai, eu quero fazer a tua vontade, seja feita a tua vontade, nessa circunstância, como no céu. E Jesus confiava. Jesus confiava. Porque todos nós que temos filhos, conhecemos a fé de um filho. Papai falou, ele vai fazer. Agora eu quero aplicar isso. Permita-me. Como é que está o nosso tempo? Ótimo. Eu quero aplicar isso em circunstâncias para você
para você entender profeticamente. Quando eu digo profeticamente, eu estou falando da ótica de Deus. Eu estou falando por que Jesus ensinou isso. Eu podia ficar aqui, como muitas vezes na minha vida eu ouvi um sermão, um estudo bonitinho sobre o Pai Nosso, mas eu nunca entendi por que ele ensinou o Pai Nosso. Onde o Pai Nosso, onde essa oração toca, que diferença faz? O que isso visa? Você está... Quantos tem a padaria do Mané ali perto da sua casa? E ali você tem, na padaria do Mané, ele tem um altar ali, e tem a pretinha lá, tá? E ela está lá no cantinho, e você vai lá, e você nota, um dia, Mané está reclamando, ih, a coisa está ruim. Mané, eu estou notando que o pão francês está ficando ralo. Está parecendo bolacha de vento. Rapaz, você nem imagina. Está tudo subindo, é difícil, eu estou encontrando dificuldades, mas nós vamos manter a qualidade aqui, continua vindo. E você só fala nesse nível com o Mané. E lá está a Maria, a esposa dele, lá no cantinho. E ela está ajudando, tal. Aí um dia você chega e você nota que a Mariazinha não está lá. E você fala, ô Mané, cadê Maria? Ih, rapaz, a Maria, sabe, rapaz, ela faz uns 3 dias ela está acamada. Eu não sei o que é. Ela está desenganada pelos médicos, não sabe o que fazer. Eu não sei, eu estou realmente... Mané, você precisa de Jesus. Está vendo esse negócio aqui? Esse negócio aqui não vai te trazer paz não, rapaz. Jesus o que, meu? Para com isso, vocês crentes são todos iguais. Você vem aqui, começa a falar de Jesus, Jesus, Jesus. Você fica espantado, você... Ué, que grosso. Vim aqui dar uma palavra para ele, ajudá-lo, e ele, que isso? Merece. Você já sacou o teu problema? Quando que uma vez você entrou na padaria do Mané dizendo, Pai, eu sou o teu filho, e o Senhor diz, onde eu colocar a planta dos meus pés, o Senhor tem dado. Estou aqui na padaria do Mané, eu quero esse lugar para o teu reino. Pai, tu estás aqui. Eu profetizo a tua presença manifesta nesse lugar. Senhor, derrama um espírito de graça e súplicas aqui sobre Mané e sua família. Vamos aprender com João Batista e os seus ministros. Pai, eu sei que aqui não tem sido santificado, então, santificado seja o teu nome aqui. Sejam amarrados todos os bichos que têm atendido o Mané até hoje. Santificado seja o teu nome nesse lugar, Pai. Mas tem gente aqui que crê que Deus atende intercessão? Você não gritou essa vez, né, Jéssica? Você viu, é incoerente gritar amém nessa. E se cremos, por que a gente não orou até agora? Flagrado. Santificado seja o teu nome. Pai, venha o teu reino, seja feita a tua
vontade aqui na padaria do Mané, como no céu. Pai, torna os pão francês do Mané melhor. Sabe uma coisa, quando você pede o reino do Pai, e eu acho que é por isso que Jesus tinha algo muito, muito, muito especial no seu ministério. Que tem lá? Eu digo lá, não sei lá se é lá ou se é aqui, outra dimensão. O que tem à volta de Deus Pai agora? O quê? Anjos. Uns adorando, que ficam lá na adoração. Mas a palavra diz que tem um grupo deles que vem para cá. Salmo 103 diz que eles são aqueles que são enviados de Deus para executar aqui na terra a vontade do Pai. Hebreus fala que eles são labaredas de fogo, ventos, e que eles vêm para ministrar e ajudar os que hão de herdar a salvação. Eles estão lá contemplando ao Senhor, mas eles têm tarefas, porque de vez em quando eles vão de lá para cá, vêm de lá para cá. Tudo pingando a glória de Deus e o poder de Deus para executar a sua vontade. Tem gente aqui que há de herdar a salvação? Quando você pede, vem o teu reino, será que Jesus não está ensinando? Vem os anjos do Pai para te ajudar? Há alguém que gostaria de ter a ajuda dos anjos quando você ministra? É bom, gente. É muito bom. E quem teve a maior manifestação de anjos no seu ministério é de Jesus. Atendido depois do jejum, ele diz: você vai ver naquela escada, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele estava dizendo: ó, sobre mim, sobre meu ministério, tem anjo a rolé. Tem muito anjo. Ele está ensinando que sobre nós a mesma coisa pode acontecer. Vem o teu reino. O que tem no reino? Os anjos para ministrar. Então você vai lá, vem o teu reino, santificado seja o teu nome, vem o teu reino, os anjos vão ficar lá, amarrando os tribufu. Aí quando chegar o dia que você fala com o Mané, e ele fala: Maria está 3 dias acamada. Você não vai dizer: esse negócio aí, que Quando que Jesus fez isso? Ele só iria perguntar: Mané, eu posso orar pela Maria? Eu creio que Jesus cura. E você já preparou o ambiente, porque você tem orado a oração que Jesus ensinou naquele lugar, porque você frequenta aquele lugar. Aí ele te leva lá para o quarto, e você ora. Você volta à tarde, Maria está no caixa. Aí Mané vem e pergunta: me fala mais sobre esse Jesus. Por quê? Porque ele está decepcionado com a antiga adoração que ele dava, porque não está atendendo mais. Entende?
Onde que você vai no dia a dia? Escola, serviço, mercado, padaria, final de semana, na congregação, na casa de amigos, no vizinho. Nós temos, e sabe o que é? Se nós entendemos que somos todos sacerdotes, o problema é que nós não sabemos que somos sacerdotes. Não sabemos, não vivemos o princípio, somos intercessores. Eu preciso fazer uma observação. Há 20 e tantos anos Deus está restaurando na área de intercessão e adoração paralelamente. Mas eu não creio que Deus está querendo criar equipes de elite. Ele está querendo preparar e capacitar todos os sacerdotes como intercessores e todos os sacerdotes como adoradores. Eu não quero com isso e não estou com isso desprezando tudo que pessoas têm recebido, como na parte de intercessão ou adoração. Mas o alvo de Deus não é equipe de elite, porque com equipe de elite nós ficamos na nossa, não sabendo. Eu perguntei, quem é sacerdote? Você nem sabia. Se você não sabe quando eu pergunto, como é que você vai ministrar na hora que precisa? Você não sabia que diante de Deus você é intercessor. Satanás não está questionando isso, ele só não quer que você interceda. Porque se você não interceder, ele está feliz. Porque se você interceder, o Pai vai atender. E se você não interceder, as coisas vão ficar do jeito que são. Eu sei que nós temos pessoas aqui que têm ministério de intercessão, tem um chamado especial, mas você não pode deixar isso fazer com que você seja um intercessor e você não ensinar todos como interceder. É com esse propósito que a unção de intercessão é dado para alguém, para capacitar a todos. A unção de cura é dada. Você viu por acaso Jesus separar os seus discípulos em equipes? Não! O discípulo de Jesus é polivalente, pelo Espírito Santo que habita nele, o mesmo Espírito que habitava em Jesus e capacitava ele a fazer o que ele fazia. E se nós queremos o nosso Brasil rendido aos pés de Jesus, só vai ser assim. Não vai ser pelas equipes de elite. Não vamos chegar lá nisso. São poucos. Isso não está no coração de Deus. No coração de Deus está um exército grande, polivalente, saindo para fazer as obras de Jesus. E se você é discípulo, você vai fazer tudo o que você puder para aprender a interceder, a adorar, pregar arrependimento, curar os enfermos, expulsar os demônios. Você vai perturbar o seu pastor. Me ensina, eu quero fazer o que Jesus fazia. Discípulo de Jesus tem que fazer o que Jesus fazia. E se você é pastor aqui, Deus te abençoe. Que eu espero que o teu povo comece a te incomodar. Porque isso está no coração de Deus. Meu irmão,
Eu espero que você tenha filas e filas e filas e filas de jovens dizendo: põe a mão sobre minha cabeça. Eu quero a unção de cura que o Senhor tem. Eu quero isso que te curou, eu quero em mim. Tem que ser assim. É assim que o reino virá. Você pode imaginar uma escola? Primeiro grau. Um grupo de crianças começam a caminhar de sala em sala, todos os corredores, ginásio, auditório. Chegam lá na diretoria. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na nossa escola como no céu. Aí um dia tem aquele altar no cantinho da escola, na entrada. Eles vão lá. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Fala para mim que a maioria das crianças não vão fazer isso. Venha o teu reino, Senhor, enche esse lugar com anjo. Enche esse lugar com anjo. Mais anjo que demônio. Pai, sabe uma coisa, pai? Tem 2 vezes mais anjo do que demônio. Então eu quero os 2 vezes mais. Manda os anjos, Senhor, para essa escola. Aí a diretora está ali do lado vendo. Crianças, o que vocês estão fazendo aí? Nós estamos abençoando a escola. Podemos orar pela senhora? Pode. Podemos orar lá na sua sala? E ela está pensando: que bonitinho. Vem. Lá na sala, chega lá, as crianças em volta da mesa dela, uma de cada lado, a mão em cima do ombro dela. Pai nosso que estás nos céus. Pai, tu estás aqui. Ela começa a chorar. E chora, e chora, e chora, e não entende por quê. E chora. E finalmente ela pergunta: crianças, o que está acontecendo aqui? É Jesus. Isso pode acontecer no seu serviço. Isso pode acontecer no mercado. Isso pode acontecer no prédio onde você mora. Isso pode acontecer no teu quarteirão. Porque se intercedermos, o Pai vai atender. Se não, não vai interferir. Veja comigo mais. Eu vou respeitar a hora, mas eu preciso ver. O pão nosso de cada dia dá-nos. Tem gente que falta sustento na sua casa? Tem um bando de mentiroso aqui. Você não vai dizer, é que você já flagrou. Você não fez essa oração, você sabe o que eu vou dizer. Sabe por que falta sustento na sua casa? Sabe o que é a fé do filho? Tudo o que eu preciso para fazer a vontade do Pai hoje, o Pai vai dar. Portanto, Pai, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Eu tive uma experiência para Deus me ensinar isso tão tremenda. Ele me incomodou uma manhã, anos atrás. Ele disse: pede o pão de cada dia, pede o pão de cada dia, pede o pão. E só vinha esse pensamento:
Pede o pão de cada dia, pede o pão de cada dia. Tá bom. Chamei minha esposa Marlene, as crianças estavam na escola, falei, vem cá. Deus está falando para pedir o pão de cada dia. Vamos pedir? Vamos. Damos as mãos. Pai, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Tá bom. Fomos cada um para o nosso canto. Aí, dali 40 minutos, na porta, Dona Fulana chegou. Eu falei, pois não. Uma japonesinha. Pastor, o senhor aceita uma oferta? Lógico. Vivendo pela fé, não tinha salário, não tinha sustento fixo, lógico. Ela falou, filho, traz aqui. Ele abriu o porta-malas, pegou umas 20 sacolas. Ela tinha ido no mercado e comprou do bom e do melhor. Eu comecei a chorar, eu falei, minha irmã, o que está acontecendo? Por quê? Ela nunca tinha feito isso antes, e ela nunca fez isso depois. Irmã, o que está acontecendo? Ela falou, uns 40 minutos atrás, eu estava em casa, minha hora devocional, eu senti o Senhor falar, vai lá no mercado tal, melhor da cidade, e faça uma compra para o Mike e leva lá na casa dele, justamente na hora que eu tinha pedido. Nós somos filhos, agentes de Deus para implantar o seu reino aqui na terra. O Pai quer prover para as nossas vidas. Eu não vou nem dizer para os nossos ministérios, porque os ministérios não são nossos. E com isso precisamos até pensar, porque Jesus tinha um princípio. Tudo que ele precisava fazer pelo Pai, o Pai providenciava. Eu tenho um princípio. Se a provisão não vem, é porque o Pai não está querendo que eu faça. E tem um monte de nego que está coçando a cabeça assim no espírito. Gente, como é que é? Meu irmão, precisamos avaliar se o Pai realmente pediu ou se nós é que queremos fazer. O Pai não tem obrigação nenhuma de sustentar alguma coisa que Ele não está querendo que façamos. E Jesus vivia isso. Mas tem muito sustento que Deus quer dar, apenas não pedimos. E Jesus ensinou, o pão nosso de cada dia dá-nos. Hoje em dia o mundo leva a gente a fazer seguro de tudo. E a querer toda a providência da semana que vem e do mês que vem, agora. Se eu não tiver agora, Jesus vivia, o Filho de Deus, vivia o dia de hoje. Tendo para hoje suficiente. Ele sabia que ele estava dentro do que o Pai queria. Hoje. Ele não projetava daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos. Esse é o chacoalhar que aconteceu agora nas regiões celestiais sobre a nossa religiosidade. O pão nosso de cada dia dá-nos.
você quer o pão da semana que vem? Vai ficar duro até a semana que vem. Pior é que é capaz de você comer tudo e semana que vem você não vai ter. E tem gente que está recebendo dinheiro de pão e comprando chicletes. É sério? É sério? Perdoa as nossas dívidas. Quantas vezes que nós devemos fazer a oração do Pai Nosso? No mínimo, hoje. Isso significa que cada dia que se renova é dia de fazer de novo, com fé. E todas as vezes que a gente ora com fé, não é em vão. Todas as vezes que a gente ora com fé, não é em vão. Em todo lugar que você for, no dia de hoje, cabe a oração do Pai Nosso naquele lugar. A oração que Jesus ensinou. Porque naquele ambiente você não quer o reino de Deus? Perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. A única coisa, a única frase ali que Jesus não precisava fazer, precisava orar é: perdoa as minhas dívidas. Essa frase ele precisava ensinar a eles, porque eles tinham dívidas. Ele ressaltou, eu quero deixar isso muito claro. Amados, a frase que é ressaltada nas Escrituras em seguida, trata do perdão aos outros. Não podemos pensar que seremos salvos se retivermos o perdão de alguém. É sério. E é uma condição para a vinda do reino em nossas vidas, conforme a oração de Jesus. Eu quero que você veja a próxima. Não nos deixes cair em tentação. Eu podia, só responde assim, você não tem que mostrar para ninguém. Quem nos últimos 15 dias pecou? Eu quero que você observe algo. Quantas vezes que Jesus pecou? Observa a oração que ele fazia todo dia. Pai, não me deixe cair em tentação. O Filho de Deus, o primogênito, o nosso exemplo, o nosso mano velho, que ele é primogênito entre muitos irmãos. O nosso irmão mais velho, para não pecar, pedia a intervenção diária do Pai. Quantos não fizeram essa oração nos últimos 15 dias? Será que há uma ligação entre cairmos em tentação e o fato de não fazer essa oração? Eu quero observar com isso que Jesus não era santo no seu próprio poder. Ele não se esforçava. A sua santidade não era produto do seu esforço.
Ele se entregou ao Pai, ele dependia do Pai de tal forma, ele queria agradar ao Pai sim, mas de tal forma dependia, que ele falava: Pai, se o Senhor não intervir, eu sei que eu sou passivo a cair em tentação. A palavra afirma em Lucas 4, Hebreus 4, que ele foi tentado em todas as coisas, igual a nós. Mas essa oração nos revela que ele não caiu em tentação, não pecou, porque ele dependia da intervenção do papai. Você deseja ser santo? Precisamos depender do Pai, como Jesus dependia do Pai. E ele falava em seguida: mas livra-nos do mal. Eu preciso dizer que raramente eu faço uma oração pedindo: Senhor, tudo que vem contrário, toda oração contrária, eu não oro. Jesus ensinou a orar: Pai, livra-me do mal. Isso significa o mal pessoal, demônios, Satanás, os seus esquemas, as suas armadilhas. Livra-me do mal, do engano, da decepção, no mal, tudo que vem contra a tua vontade, está tudo aqui. Livra-me do mal. Tem vez que o Espírito Santo provoca assim, algo específico, mas se eu não cresci nisso, amados, o Pai está querendo nos proteger, eu vou virar um paranoico. Toda hora. Porque eu não sou burro não. Satanás quer acabar comigo, eu já sei disso. E não é porque eu sou alguém, a não ser filho de Deus. Basta ser filho de Deus, basta ser discípulo de Jesus, Ele quer acabar contigo. Mas Jesus, de uma forma totalmente confiante no Pai: livra-me do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Eu gostaria que a gente orasse para encerrar. Vamos fazer grupos de 3 em 3. Eu gostaria que você, a primeira vez que você ora, e é simples, por favor, não faça uma oração de 15 minutos agora não, fique dentro do Pai Nosso. Só que você vai visualizar o seu lar. Primeiro lugar que nós precisamos do reino de Deus é nos nossos lares. Tem gente no seu lar que precisa ser curado? E você já preparou o ambiente espiritual para que isso aconteça? Com essa oração você vai. Vamos ficar em pé. 3 em 3, te convido a fazer essa oração primeiro sobre o seu lar. E depois nós vamos fazer em relação a outros lugares. Depois eu te convido a fazer essa oração sobre o seu bairro, o seu quarteirão, se você mora numa casa, ou no seu prédio. Imagina pegando o elevador, indo de andar em andar, orando por todos os seus vizinhos, dessa forma.
E depois sobre o lugar onde você passa boa parte do seu dia, uma escola ou no serviço. E agora sobre sua cidade. E agora eu gostaria que a gente unisse as nossas vozes. Eu creio que o Senhor espalha a sua igreja numa cidade e numa nação, para a igreja ser a voz da cidade e a voz da nação. Eu gostaria que a gente fizesse essa oração agora, como habitantes da terra brasileira. É nesse sentido que chegamos a orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, no Brasil como no céu. Glória para sempre. Amém.